começou esse som de passos, coisas assim na mata. E aí apareceu o nosso amigo Bill. E quando ele falou pela primeira vez, cara, eu senti um arrepio assim no... É como eu posso relatar, né? Porque na verdade não é isso, mas essa é a sensação. Do arrepio do pé até a cabeça, assim. E eu tive essa sensação por todo momento. E ele começou a falar e tal, começou um pouco com o grupo, dando algumas informações e direcionando a gente por uma nova etapa, né? Porque depois que você tem essa conversação, você sai do lado seu, e tem outros 4 grupos. Aí você é direcionado pra algum deles, dependendo de uma outra tarefa lá que a gente faz logo após essa conversação. E aí, enquanto ele tava falando, eu tive essa sensação e tal, e logo depois eu fui entender que, pela minha percepção, é a forma como o meu campo ali, eletromagnético, interage com esses parceiros, entendeu? De outras dimensões. E cada um tem uma sensação diferente quando interage com esses parceiros, né? Porque cada um de nós é uma ferramenta e tem diferentes percepções. Mas, cara, realmente foi algo inexplicável, assim. Porque era uma sensação que eu nunca tinha sentido na vida. Já vou estar falando logo do meu primeiro dia que eu cheguei lá. Eu fui com meu amigo Miguel aqui do Rio. A gente chegou lá no alojamento masculino em volta de umas 4 da tarde por aí. E a gente chegou lá, ficou arrumando as coisas e tal. E a gente tava, eu pelo menos estava deitado lá na cama. E logo entrou uma pessoa assim e logo falou comigo: pô, você tá perdendo aí, cara. Lá fora tá cheio de nave, não sei o que, passando no céu e tu aí deitado no alojamento, tá ligado? E eu tinha acabado de chegar. Aí realmente a gente foi lá pra fora, eu chamei o Miguel também. E quando a gente chegou lá fora, tinha várias naves passando assim no céu, logo em frente ao alojamento. E logo assim, meu primeiro dia, minha primeira experiência, tinha acabado de chegar e já tava assim o céu cruzando com várias naves. E pô, realmente eu fiquei impressionado, né? Tinha acabado de chegar e logo experienciei isso, mas eu ainda não tinha um entendimento 100% conhecimento do que eram essas naves, coisas desse tipo. Então eu, pô, realmente é bem diferente, sabe? Mas eu fui ainda meio nessa pegada investigativa e não foi algo que realmente me surpreendeu, assim, entendeu? Mas aí foi algo bem interessante, né? Porém, nesse primeiro dia, teve essa coisa e tal, fui jantar, e aí tava esperando a palestra, e logo na palestra ele teve muitas informações positivas, de muitos conhecimentos diferentes. Eu acho que você vê de casa os vídeos disponíveis aí nos canais oficiais e tá lá, é uma experiência totalmente diferente. Até porque o conhecimento que pode ser falado abertamente assim ainda é meio limitado, né? E algo que me surpreendeu bastante dessa primeira palestra foi que logo depois que acabou, o orientador, né, que estava palestrando logo falou: então vamos aí para atividade geral. E eu não esperava, né, logo no primeiro dia já ter essa atividade geral, já ter a experiência na prática, né? E é basicamente todos os dias de AC é assim. Se tiver uma palestra de atividade logo em seguida, ou só atividade, né? Mas o foco é nas atividades. E é algo que eu achei muito surpreendente, né? Porque a gente experiencia essas coisas todos os dias lá. E aí, nessa atividade geral, teve meio que a minha primeira experiência que de fato me marcou ali. Tava tendo lá na Ponto da Harmonia, que é o lugar onde fica os caduceus, as pessoas que vendo pela primeira vez e que ainda não tiveram uma experiência de conversação com os nossos amigos aí de outras realidades paralelas. E tava tendo ali um pouco de uma palestra pequenininha, sabe? Introduzindo ali o pessoal. E começou a piscar no céu uma coisa assim. Era um flash, né? Piscava, aí depois sumia. E aí eu fiquei olhando aquilo e falei: cara, que é isso aí que tá no céu, tá ligado? Bagulho diferente e tal. E aí as pessoas, os orientadores aí falaram que era o flash da nave do GNA, né? E eu fiquei olhando aquilo, um flash assim, como se fosse de uma câmera fotográfica, né? Acendendo, apagando, assim, e realmente foi algo bem inexplicável, porque aquilo ali de fato me mostrou que não tem como tu replicar aquilo, sabe? Realmente é algo ali que não tem como você encontrar em nenhum outro lugar. E foi uma experiência que me marcou justamente por isso, porque meio que foi ali, logo no meu primeiro dia, que esse lado meio cético foi se desmanchando, sabe? Porque realmente é algo que eu nunca tinha visto e não tem como você refazer aquilo. E esses flashes da nave ali do GNA é realmente o grupo que ativa frequencialmente aquela nave, entendeu? Tanto que você pode ver aí em diversos outros lugares do mundo, mas lá é muito mais fácil atingir essa frequência, porque é como se fosse uma antena frequencial, assim. Um grupo atinge uma determinada frequência para a pessoa e ela se ativa assim, dando esses flashes. Mas eu não quero entrar muito nessa linguagem mais complexa, assim, e científica um pouco, para que não seja muito difícil o entendimento aí do vídeo e seja mais focado nas experiências em si. Mas tem tudo a ver com um trabalho energético lá que a gente faz, elevando vibratoriamente o grupo. E essa aí foi a minha experiência do primeiro dia. E logo no segundo dia,
já teve uma grande experiência que me marcou. A gente estava nesse mesmo ponto, né, do Harmonia, o pessoal ali novo, e começou a ter uns passos na mata diferente e tal, e uma pessoa que estava do nosso lado, né, meu amigo Miguel, e que já tinha feito outros amigos também, né, no caso seu, começou a ver uma pessoa ali na mata e tal, só que a gente que estava ali do lado não estava vendo nada, entendeu? Mas a pessoa que estava nossa estava relatando que estava vendo e tal, e começou esse som de passos, coisas assim na mata, e aí apareceu o nosso amigo Bill. E quando ele falou pela primeira vez, cara, eu senti um arrepio assim no. É como eu posso relatar, né? Porque na verdade não é isso, mas essa é a sensação. Do arrepio do pé até a cabeça, assim. E eu tive essa sensação por todo momento. E ele começou a falar e tal, conversou um pouco com o grupo, dando algumas informações e direcionando a gente para uma nova etapa, né? Porque depois que você tem essa conversação, você sai do quadro seu e tem outros 4 grupos. Aí você é direcionado para algum deles dependendo de uma outra tarefa lá que a gente faz logo após essa conversação. E aí, enquanto ele estava falando, eu tive essa sensação e tal, e logo depois eu fui entender que, pela minha percepção, é a forma como o meu campo ali eletromagnético interage com esses parceiros, entendeu? De outras dimensões. E cada um tem uma sensação diferente quando interage com esses parceiros, né? Porque cada um de nós é uma ferramenta e tem diferentes percepções. Mas, cara, realmente foi algo inexplicável, assim. Porque era uma sensação que eu nunca tinha sentido na vida. E a percepção que eu tive com a voz dele é que é como se ele estivesse falando através de algo, sabe? Como se tivesse, sei lá, por exemplo, assim, né? Uma parede invisível ali e ele estivesse falando através daquilo. Então não é algo replicável assim de se fazer, não tem como você fazer isso. Mas essa foi só a percepção que eu tive ali no momento, até porque a nossa percepção em relação à voz dele pode variar em diferentes lugares e momentos também, porque ele pode estar mais físico ou mais sublimado, por exemplo, né? Então a voz dele pode variar, tanto na entonação da voz dele, porque pode ter diferentes significados também, mas isso aí já é algo mais complexo também. Mas essa questão da voz do Bill, uma pessoa falar que é o Urandir ou qualquer outra pessoa ali do grupo, ela não tem a mínima ideia do que ela tá falando, sabe? Porque até chegou numa fase que não precisa mais ter tipo, o Urandir tá lá ou o orientador, sabe? Na verdade, isso aí já tem um tempo, mas, por exemplo, o Urandir não precisa nem estar na fazenda para que o Bilu apareça, entendeu? Ele pode aparecer ali em qualquer lugar, estando a ser ou não, em qualquer lugar do mundo. Então, uma pessoa de fora fala isso é porque não tem a mínima ideia. E estando lá, você pode estar andando sozinho, por exemplo, em algum lugar do morro, ou em qualquer lugar lá das ruas que tem, né? De madrugada que ele pode aparecer e conversar com você, entendeu? Então, em relação a essa questão do Bill e o Urandir, tendo a experiência prática, é impossível tu achar que é ele, sabe? E é algo que quem acha iria surpreender muito. Tanto que eu acho que até as pessoas que têm isso muito forte, essa crença muito forte de que essa questão é falsa, teriam um choque muito grande, assim, em relação à realidade, em relação a esse tipo de coisa. É um choque tão grande que a pessoa ela mesma pode começar a negar o que ela vivenciou. E eu acho que até foi isso que aconteceu com os repórteres que tiveram lá anos atrás, né?